Meus queridos e amados, estamos de volta mais uma vez para esse encontro com a palavra do Senhor. Na mensagem de hoje eu quero tocar num assunto assim bem pessoal, baseado numa pergunta que me foi feita. Para onde vão os espíritos dos mortos assim que morrerem? Onde eles ficarão? Onde eles estarão? Bens, é uma pergunta no mínimo curiosa, mas muito interessante. Por exemplo, você tem certeza para onde você vai depois que morrer? A pessoa que me fez a pergunta é uma pessoa crente, uma pessoa que se diz membro de uma igreja, uma pessoa que se diz salva. Bens, é claro que a salvação é algo profundo e pessoal. É de Deus para o homem, do homem para Deus. Não posso fazer nenhuma conjectura, não posso fazer nenhum julgamento, porque isso pertence a Deus e, é claro, cada um precisa examinar-se a si mesmo se realmente é ou não. Não cabe a mim fazer nenhum julgamento, mas a verdade é que a pessoa que me fez a pergunta disse uma pessoa salva. Aqui existem algumas questões pelas quais pode haver uma dúvida quanto a esse sentido, ou seja, a esse futuro de uma pessoa. Primeiro, pode ser falta de salvação. Uma pessoa que não tem certeza da sua salvação, uma pessoa que nunca teve um encontro com Jesus aqui na vida, é claro que não tem certeza se vai encontrá-lo na eternidade. Essa é uma das razões. Mas a segunda razão pode ser também uma questão de ensinamento errado, distorcido da palavra do Senhor. Lembra que na mensagem anterior nós mostramos o segundo princípio de se crer no futuro? Porque nós estamos falando sobre o arrebatamento, sobre o encontro com o Senhor. Esse é um futuro que nós esperamos. E, dado a maneira como se aprende sobre esse assunto, pode haver também uma distorção, uma lesão na mente da pessoa e a pessoa causar uma confusão. Lembra o que disse Paulo aos Romanos no capítulo 15, versículo 4? Tudo quanto dantes foi escrito para quê? Para nosso ensino. Então, todo o ensinamento deve estar alinhado à palavra de Deus, deve estar concordantemente dentro da palavra de Deus. Portanto, se eu te ensino algo de maneira errada, você vai aprender de maneira errada. E você vai viver de maneira errada e não vai chegar a lugar nenhum. Talvez seja também esta uma das razões porque as pessoas têm dúvida quanto a sua eternidade, para onde irá o seu espírito depois de morto. Portanto, querido, é um assunto, volto a dizer, bastante curioso, porém não é difícil de se responder. Eu não tenho resposta. Não. Em mim mesmo não há resposta. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, aquela que foi escrita para o nosso ensino, ela tem resposta. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus para aquilo que vamos ouvir. Senhor, nosso Deus, nosso grande e eterno Pai, estamos diante da Tua palavra e nós acreditamos, ó Deus, piamente que ela é a verdade. E como ela é a verdade, ela nos guiará em toda a verdade. Queremos que estejamos sendo guiados neste momento, durante o tempo desta mensagem, guiados pela verdade e conduzidos pelo Teu Espírito a ver aquilo que o Senhor tem a nos dizer na palavra escrita. Abençoa o meu irmão, o meu amigo, que neste momento estão me assistindo, que a Tua palavra possa alcançar os seus corações, abrir as suas mentes, fazer que possa compreender a Tua verdadeira vontade. Mas sobre tudo isto, Senhor, queremos que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado através das nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, para responder à pergunta, dentro da palavra de Deus, baseado no ensinamento bíblico e verdadeiro, sensato, precisamos entendermos antes de tudo que nada fora da palavra de Deus corresponde uma verdadeira, ou seja, uma verdade eterna. Nada. Se queremos algo eterno,
está dentro da palavra de Deus. Se queremos ver o futuro, está dentro da palavra de Deus. Toda e qualquer dúvida que nós temos a solução delas dentro da palavra de Deus. Toda a Escritura foi escrita, ou seja, toda a Bíblia foi escrita para nosso ensino. Toda a Escritura é divinamente inspirada para ensinar, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Para onde irão, ou para onde vão os espíritos dos mortos que morrem aqui e agora? Todos aqueles que morreram no passado, todos aqueles que morrem agora, todos aqueles que morrerão no futuro, para onde irão? Bem, nós temos duas respostas, porque são dois destinos, mas eu quero me ater apenas em um deles hoje. É claro que existe o destino dos salvos, que morrem em Cristo, mas existe também o destino dos perdidos que morrem sem Cristo. Qual é o destino da pessoa que morre em Cristo? Da pessoa que teve um encontro com Jesus aqui, o aceitou como seu Salvador, confessou como seu Salvador, viveu para ele durante a sua vida aqui. No momento da morte, qual a recompensa que ele tem? Qual o destino que a alma dele terá? Bens, como eu disse e repito, eu não tenho resposta. Não. A palavra de Deus, sim, tem resposta. Paulo, a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele foi feito nova criatura. E ele escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo agora era uma nova criatura. E ele disse, como nova criatura, eu tenho uma nova visão, eu tenho um novo pensamento, eu tenho um novo sentimento das coisas espirituais. E ele disse, sou o que sou, pela graça de Deus. Isso é maravilhoso. Portanto, o que Paulo disse é verdade para nós também. Somos o que somos pela graça de Deus. Sabemos o que sabemos pela palavra de Deus escrita. Portanto, fora da palavra de Deus, nunca há resposta satisfatória para as nossas indagações espirituais. E a pergunta é espiritual. Para onde irão os espíritos dos mortos assim que morrerem? Bens, vamos para a Bíblia Sagrada então. A resposta está na Bíblia Sagrada. Primeiro nós precisamos entender que ninguém pode ir para o céu por conta própria. É necessário que sejamos levados. Toda pessoa que morre e vai para o céu, ela é levada. É o contrário da pessoa que morre sem Cristo e ela vai diretamente para o inferno. Ela é jogada sem misericórdia. Assim também são as almas daqueles que morrem sem Cristo. Mas para subir é necessário que sejamos levados. Coloque isso na sua mente. Não vamos aos céus por conta própria. Só iremos aos céus se formos levados. Ora, nós temos uma passagem no livro, no Evangelho de Lucas, escrito pelo próprio Lucas, mas é claro, falada por Jesus. Jesus contou a história de dois homens. No capítulo 22, aliás, capítulo 16, ele diz que dois homens, a partir do verso 19, você pode ler o texto, ele disse que havia dois homens. Viveram aqui no mundo. Ambos existiram. Ambos viveram. No verso 22 ele diz, e morreu o mendigo. E a partir daí, o que acontece? Jesus foi muito contundente. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, onde estão os espíritos daqueles que morrem em Cristo, no seio de Abraão. Será? Veja que a linguagem de Jesus é típica da época e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Entendendo que naquela época, todo judeu que morria era recolhido, é muito comum isso se ler no Velho Testamento, era recolhido ou congregado com seus pais. Abraão
era conhecido e considerado como pai dos judeus. Portanto, todo judeu morto era levado, segundo ele, segundo a sua crença, era levado para o seio de Abraão. Jesus aqui diz que morreu o mendigo e foi levado para o seio de Abraão. Quer dizer, o paraíso, onde está a glória dos salvos. Então, observa a palavra, e foi levado pelos anjos. O que eu disse inicialmente, ninguém pode ir aos céus a não ser levado por alguém. Aqui no caso dos salvos, os anjos os levarão para estar na presença do Senhor, no paraíso, na presença de Jesus. Não temos nenhuma dúvida quanto a isto. Um outro texto que nos chama muita atenção está no capítulo 23, verso 43 de Lucas. O contexto fala sobre Jesus sendo preso, conduzido ao Gólgota, cravado numa cruz, entre dois ladrões, entre dois malfeitores. No momento da sua morte, antes um pouquinho da sua morte, um dos ladrões se converte, declara com a sua própria boca que estava crendo em Jesus como sendo ele um justo, o justo de Deus. Ele chegou a dizer, este homem nenhum mal fez, portanto ele é justo. Do outro lado, ele reconhecia a si como injusto. Estamos aqui porque os nossos atos merecem. Estamos aqui porque nós somos pecadores e os nossos pecados nos conduziram à morte de cruz. Mas este referia-se a Jesus. Nenhum mal ele fez. E de repente ele faz uma confissão e um pedido diante de Jesus. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus, especialmente no verso 43? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus iria morrer naquele momento, exatamente 3 horas da tarde. Ele morreria naquela cruz. Ele seria levado para a glória, para o Pai. Ele voltaria para o Pai, como ele tantas vezes disse aos seus discípulos. Antes um pouquinho da sua morte, a Bíblia diz que ele entregou o Espírito ao Pai. Portanto, o Espírito de Jesus, como homem, voltaria para Deus. E naquele momento ele faz uma promessa àquele homem que estava morrendo também com ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele iria com Jesus para o paraíso. Quem o levaria? Dessa vez, Jesus o conduziria para estar com ele no paraíso. Portanto, não temos dúvida nas respostas bíblicas de que, por ocasião da morte, as almas dos salvos são levadas e conduzidas a estarem na presença do Senhor. No capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no verso 4, ele fala sobre um fato interessante. O contexto fala sobre um êxtase que Paulo teve durante a sua vida. Ele disse que foi arrebatado em espírito e foi até o paraíso. Observa, ele foi arrebatado em espírito. Ninguém irá a lugares celestiais a não ser pelo Espírito ou pelos anjos ou pelo Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento nós lemos de muitos êxtase dos profetas. O profeta Ezequiel, por exemplo, ele fala sobre sendo conduzido e levado em espírito em uma visão. Portanto, o Espírito estava conduzindo, o Espírito do profeta. Nesse caso, o espírito de Paulo, por um momento, foi tirado de si e conduzido ao paraíso pelo Espírito. Observa que para ir ao paraíso, para irmos à glória, é necessário que sejamos levados. Espero estar sendo claro, ou melhor dizendo, eu espero estar fazendo jus aqui com as minhas palavras aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, respondendo a esse questionamento, a esta pergunta de grande curiosidade, porém de profundo significado espiritual.
Ainda nós temos no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, ele diz o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Muito precisa a resposta da Bíblia Sagrada. O espírito volta a Deus que o deu. Ele não vai dormir o sono da morte. Ele não vai estar em algum lugar por aí até o próximo culto, até a próxima oração ou próximo ritual religioso. Não, ele não vai também para o purgatório. Isso é conversa fiada. Não existe isso na Bíblia Sagrada. Em ponto nenhum da Bíblia, a doutrina do purgatório pode ser sustentada pela palavra de Deus, porque praticamente, simplesmente não existe. O purgatório do verdadeiro cristão é o sangue de Jesus. 1 João está escrito que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Portanto, por ocasião da morte do salvo, ele é arrebatado, ele é conduzido, ele é levado a estar com o Senhor no paraíso, estar com o Senhor na glória. Eclesiastes deixa muito claro: por ocasião da morte, o pó volta à terra como era. Somos pó e ao pó tornaremos, mas o Espírito volta para Deus que o deu. Se Deus nos deu, ele vai tomar de volta. Na próxima mensagem, nós vamos ver a base dessa tese. Não terminamos aqui a resposta. Nós continuaremos vendo a base para essa tese teológica, para essa tese bíblica, para essa visão espiritual, essa visão do futuro. Está tudo dentro da palavra do Senhor. Espero te encontrar na próxima mensagem, se o Senhor permitir e se aqui estivermos pela permissão dele. Até lá, querido amigo, querido irmão, um forte abraço, tenham todos um feliz dia na presença do Senhor.